Aleluia. Eu me lembro que Nova Convertida é um testemunho de uma senhorinha que eu cheguei, foram 6 anos que eu fiz, fui para São Luís, né, fazer curso de missão, e quando foi em um dos anos que eu fui para São Luís, eu me lembro que eu conheci uma senhora, né, bem humildezinha, e ela me contou um testemunho dela que muito marcou a minha história, por onde eu tenho passado, e falou muito comigo, mudou muito a minha vida espiritual, aquele testemunho. Ela bem humildezinha e com suas palavras, eu gosto muito de usar, né, as palavras dela. Ela disse que um dia ela passando em uma rua de São Luís, ela tinha somente uma filha, não tinha marido, e ela já bem de idade, a filha dela tinha na faixa de 15 para 16 anos, e a filha dela estava com uma doença incurável, né, para os médicos. E ela disse que um dia passando às 6 horas da tarde, em frente a uma igreja muito pequena, e ela disse que viu o pastor contando um testemunho de cura, de que alguém tinha sido curado pela uma oração que Deus tinha usado ele. E ela fala no testemunho dela, eu vi ela mesmo contar esse testemunho na igreja. Ela disse que quando passou aqui, enxergou o pastor e ouviu, parou um pouco e ouviu o pastor dando aquele testemunho de cura, a filha dela estava em casa para morrer, não tinha mais jeito. E ela disse, amanhã eu volto aqui e vou pedir esse pastor para orar pela minha filha. E eu sei que Deus vai ouvir a oração desse pastor. Ela não era evangélica. E ela disse que no dia seguinte ela voltou lá, encontrou aquele pastor. E ela pediu para o pastor uma oração. Pastor, eu quero que o senhor ore pela minha filha. Eu só tenho ela, eu não tenho mais ninguém. Então se ela morrer, para a minha vida não tem mais sentido, né? E ela disse que o pastor olhou para ela bem e disse, não, eu não vou orar pela sua filha. E ela, pastor, não vou orar, quem vai orar é você. Ela, mas eu não sei orar. E ele disse, você sabe sim. Abre o teu coração e fala o que tem no teu coração para Deus, ele vai te ouvir. E usando as palavras dela muito simples, ela disse naquela oração, né? Ela disse assim, Jesus, eu quero que o Senhor cure a minha filha. Jesus, eu quero ensinar ao Senhor o meu endereço. E o meu endereço, ela falou, o nome da rua dela. E que chegando naquela rua tinha um carreirinho que entrava dentro do mato. Ela morava naquela casinha muito humilde. Jesus, eu quero dizer para o Senhor que lá na frente tem uma ponte. E aquela ponte tem um buraco lá. O Senhor cuidado, o Senhor vai lá. O Senhor cuidado para não meter o pezinho do Senhor, para não machucar. E mais na frente, Jesus, tem uma rama bem grande. O Senhor cuidado para não bater a cabecinha do Senhor lá. E quando ela terminou aquela oração, o pastor tinha chorado mais do que ela naquela oração. Foi muito sincera aquela oração. Quando ela terminou aquela oração, amados, a gente ouve assim, parece aquelas histórias de antigo falado, né? Mas é verídico. E ela disse que quando ela chegou lá nessa ponte, ela enxergou a filha dela gritando, correndo na direção dela. A filha dela não andava mais. Aleluia. A filha dela estava curada. E aí ela pegou aquele susto e disse, o que foi que aconteceu, filha? Ela disse, mamãe, o seu amiguinho, ele veio aqui. O seu amiguinho Jesus, ele veio aqui. Ele me curou. Aleluia. E ele deixou dito para a senhora, obrigado por a senhora ter avisado. Pelo buraco na ponte, para ele não machucar o pé. E pela rama para não bater a cabeça. Por que eu gosto de contar esse testemunho?